Vamos lá? Voltando aqui para a tela, pessoal, nós vamos falar a partir de agora sobre o quê? Tutela provisória. Né? Tutela provisória será o tema que nós vamos estudar nesse momento. E aqui sobre tutela provisória eu começo com esse quadro. Eu sempre trago esse quadro quando a gente fala de tutela provisória, para que você saiba, né? Para que você saiba e possa responder aqui as questões envolvendo esse tema. Vejam, tutela provisória, como o próprio nome fala, é uma tutela provisória. Não é uma tutela definitiva, não é uma tutela exauriente, é uma tutela, uma cognição sumária. Essa expressão é importante para começar a brincadeira, certo? A tutela provisória, ela vai se distinguir, pessoal, por razões de urgência, ela vai se distinguir por razões de urgência ou por razões de evidência. Quando nós tivermos razões por situações urgentes, nós podemos ter a tutela provisória urgente em caráter antecipado ou em caráter cautelar. Certo? E na tutela de evidência precisa ser urgente? Não, não precisa. Tá? Não precisa. O que eu quero que você entenda? Primeira coisa, quando nós tivermos situações urgentes, o juiz pode conceder, se a parte requerer, se for o caso, tutelas antecipadas ou cautelares. Qual que é a diferença entre os dois? Eu sempre dou dois exemplos bem claros aqui para vocês, simples, mas que ajudam você na hora de resolver questões de prova. Pense em tutela antecipada naquela situação que você precisa fazer uma cirurgia de emergência e o teu plano de saúde está negando a realização dessa cirurgia, dizendo que ela não está dentro do contrato. Mas você precisa fazer e é uma situação de risco, você pode vir a falecer, então você entra com uma ação pedindo uma tutela antecipada, dizendo, juiz, eu estou entrando com uma ação para obrigar o meu plano de saúde a dar o atendimento que ele se comprometeu. Só que eu não quero, seu juiz, que você me dê essa sentença daqui 2 anos, porque até lá eu posso ter morrido. Eu quero que você me dê agora. Eu quero que você antecipe os efeitos da sentença para agora. Legal? Antecipada. Na cautelar é o seguinte, eu vou entrar com processo de execução para cobrar, por exemplo, um cheque. Isso mesmo, título de crédito. Vou cobrar um cheque de 5 mil que voltou e que você não me pagou. Eu depositei, o cheque voltou sem fundo. Só que eu estou sabendo que você está se desfazendo dos seus bens. Você está se desfazendo dos seus bens e depois pode ser que lá no final do processo, quando o juiz disser que eu tenho razão para cobrar esse cheque, você não tenha mais patrimônio, não possa cobrar. Eu entro com um pedido de cautelar dentro desse processo de execução para que o juiz faça a penhora online da sua conta corrente e garanta, assegure, acautele para que lá no final do processo eu possa receber o pagamento. Notou a diferença? É isso. Tutela antecipada, eu quero antecipar o resultado final. Tutela cautelar, eu quero garantir que o resultado final do processo me seja dado. Essa é a diferença. Nos dois casos, eu quero que você preste atenção, nos dois casos, ela é urgente. Só que, na antecipada, ela satisfaz a minha pretensão, ela me dá o direito agora. Na cautelar, eu conservo. Certo? É a diferença. Na evidência tem urgência? Não. Ela é satisfativa. E quando que se concede a tutela de evidência? Quando nós tivermos a ideia de alta probabilidade do direito. Certo? Ou seja, eu entro com uma ação contra você, não é nada urgente. Nada urgente. Mas eu trago uma série de documentos, eu trago provas, eu trago uma série de elementos. O réu contesta e ele não fala muita coisa. Ele diz assim, ó, até devo, mas não vou pagar. O que o juiz pode fazer nesse negócio? O juiz pode dizer o seguinte, dada a alta probabilidade de que ao final do processo eu julgue essa ação favoravelmente a você, autor, eu vou dar a você a tutela de evidência. Eu vou inverter a ordem. Eu já vou tirar o direito do réu e vou dar para o autor. Tá? Toma, autor. Porque, muito provavelmente, quando eu terminar essa sentença, daqui 2 anos, 3 anos, quem sabe, eu vou decidir favoravelmente ao autor. Tem urgência? Não. Tem evidência, certo? Portanto, essa é a sistemática para fins de prova, tá bom? Dá uma olhadinha aqui na tela, pessoal, em relação à questão da tutela provisória. Eu vou passar rapidamente aqui por alguns slides, lembrando que essas tutelas, elas podem ser antecedentes, antes de começar o processo, ou no curso do processo.
elas podem ser concedidas de forma liminar, antes de ouvir antes de se ouvir a parte ré, ou com a notificação da parte ré. No caso de tutela antecipada requerida em caráter antecedente antes do processo principal, eu entro com uma ação inicial sumarizada. Essa ação inicial sumarizada, ela tem alguns requisitos mais simples. Porque é urgente, eu não tenho tempo para ficar preparando toda a documentação. Então eu entro com uma ação simplificada. Perfeito? Legal. A partir disso, o juiz poderá conceder. Se o juiz conceder a tutela, eu tenho 15 dias para complementar e ingressar com a ação principal. Certo? Se o juiz não conceder, eu tenho 5 dias, e note a diferença, para aditar a ação e transformar esse pedido que foi indeferido num pedido simples, simplificado e dar seguimento. Certo? De toda forma é o seguinte, no caso de concessão, se a parte não recorrer, nós temos o quê? A estabilização da lide, ok? Certo? A estabilização da lide, que somente poderá ser alterada por um processo de revisão no prazo de 2 anos a contar da ciência da estabilização. Legal? Na sequência aqui o seguinte, quando se tratar de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, também haverá um pedido simplificado. Nesse caso, a parte terá que contestar em 5 dias, tem um procedimento rápido, né? Aí o juiz a decide em 5 dias. E depois, a partir da decisão do juiz, a parte autora tem 30 dias a contar da efetivação para ajuizar a ação principal, tá bem? Só algumas regrinhas, algumas dicas em relação ao assunto. Agora sim nós vamos para as nossas questões. Vamos lá. A tutela provisória requerida pela parte em caráter incidental depende do pagamento de custas. Não, pessoal. Por quê? Porque já tem um processo principal. Então, independe, ok? Já tem um processo principal, não preciso pagar custas. Agora, se eu entrar com uma tutela provisória antecedente, aí sim paga-se custas. Artigo 295. A de baixo. Vejam só. A denominada tutela provisória não pode ter natureza satisfativa, uma vez que essa modalidade de tutela jurisdicional se presta unicamente a assegurar a futura eficácia da tutela definitiva, resguardando o direito de ser satisfeito. Volta aqui, vejam só, tem ou não tem natureza satisfativa? A antecipada tem. Então vejam, ela fala assim que a tutela provisória pode ser tutela antecipada? Pode. Portanto, nós vamos considerar essa aqui também incorreta. Ele tenta confundir a antecipada com a cautelar, ok? As duas assertivas estão incorretas. Avançando, pessoal, vejam só. Com relação à tutela provisória. A tutela provisória é requerida após o protocolo da petição inicial, embora processada nos mesmos autos do pedido principal, ela, a tutela provisória de urgência incidental, dependerá do pagamento de custas. Não, ela independe do pagamento de custas. Então a letra A está fora. Falamos disso, está no artigo 295. Letra B. Diferentemente do que ocorre com a tutela de urgência cautelar, as regras de competência para a concessão de tutela antecipada são mitigadas. Veja, pessoal, claro que não. Né? As regras, né? O NCPC não faz tal especificação. O artigo 299 fala que nós vamos observar as mesmas regras de competência. Letra C. Preenchidos os requisitos de probabilidade do direito alegado e de comprovado perigo na demora, olha a urgência, é vedado ao juiz exigir caução para concessão. Pelo contrário, pessoal, o juiz poderá sim exigir caução na forma do artigo 300, tá? Não é vedado, certo? Lá estão os parâmetros do artigo 300, muito pelo contrário, o juiz deverá, em regra, exigir tal caução. Letra D. Por ser a tutela provisória regra de exceção revestida de provisoriedade, os meios de sua concretização são elencados taxativamente, né? Taxativamente no CPC. Os meios de concretização não são elencados taxativamente, né? A forma de você efetivar a tutela é ampla. O juiz poderá usar todos os meios de efetivação das decisões judiciais que estão previstas na legislação. Portanto, o que nós temos? A letra D, incorreta. Letra E.
Poderá o juiz suspender a eficácia da tutela provisória concedida durante o período de suspensão do processo? Isso mesmo, é exatamente isso que nós temos no artigo 296, que é o gabarito da nossa questão aqui do TSE Paraná. Legal? Show? Vamos avançar, vamos lá. Temos ainda mais duas assertivas aqui. E vejam, pessoal, no que diz respeito às normas processuais, a função jurisdicional, julgue o item seguinte. Vamos lá. Com o objetivo de garantir valores fundamentais estabelecidos na Constituição de 88, é vedado ao juiz conceder tutela provisória de urgência contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Claro que não, pessoal, né? Claro que não. Nós temos muito pelo contrário. Lá no artigo 9º, inclusive, nós temos a possibilidade de conceder a tutela de urgência mitigando o contraditório. Portanto, nós vamos considerar essa assertiva como incorreta. E agora vejam lá a outra. A instrução probatória da ação cautelar deve ser feita juntamente com a produção de provas da ação principal. Claro que não. A instrução da cautelar é documental e ela é um processo célere, né? Lembrem só que eu voltei aqui, eu vou voltar ao slide, que ela é rapidinho. Nós temos a contestação e daí nós já temos a decisão. Nós nem temos uma instrução probatória aqui. Portanto, vejam só, essa assertiva também está incorreta. Legal? E agora, de fato, para que possamos concluir a parte das tutelas provisórias, vejam só. Cessada a eficácia de uma medida cautelar deferida, a parte pode repetir, com base no mesmo fundamento, um novo pedido cautelar. Cuidado, pessoal. O artigo 309 acaba com essa brincadeira, né? Ele diz assim, se você perdeu a tutela cautelar, você não pode novamente propor uma outra tutela cautelar. Fala o seguinte, que se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado renovar o pedido, a não ser que tenha um outro fundamento, certo? Não a ser que tenha outro fundamento. Portanto, mesmo fundamento aqui está errado, ok? Desconsideramos. E agora, para finalizar a parte das tutelas. Vejam, o ajuizamento da ação principal, mais de 30 dias após a efetivação da tutela cautelar, implica a perda da eficácia dessa medida, mas não extingue o processo cautelar. Extingue, pessoal. Será extinto o processo sem julgamento do mérito, ok? Sem julgamento do mérito. Portanto, mais uma assertiva furada aqui para nós temos ela como incorreta, ok? Na tela comigo, porque nós concluímos mais um bloco de assuntos, nós finalizamos mais um ponto dentro da nossa previsão aqui.